Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maurício e hoje nós vamos começar uma série de vídeos, esse é o primeiro, falando sobre o quem? Nada mais, nada menos do que inteligência artificial. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar um pouco dos paradigmas de aprendizado, dos métodos de aprendizado e os riscos, né, relacionados a esses métodos, né, de aprendizado e paradigmas, né? Então vai ser um vídeo mais ou menos de uns 40 minutos, eu imagino que vai ser mais ou menos isso, né? Onde a gente vai abordar esses temas, né? Eu vou colocar a agenda aqui na tela para a gente. Aqui está a agenda. Ops, acho que assim fica melhor. É, então, qual que é? O que, que vai ter? Nós vamos falar primeiro, antes da gente entrar no tema principal da apresentação, nós vamos falar da linha do tempo, de como que ela começou, assim, muito por cima, sabe? Para não vamos gastar muito tempo aqui. Os três pilares que permitiram a inteligência artificial de explodir, né? Como ela está acontecendo hoje, assim, um boom, né, da inteligência artificial, né? Aí nós vamos entrar nos temas mais relacionados à apresentação, que é o que é a machine learning, que é o tema principal, os paradigmas de machine learning, certo? Os riscos técnicos, éticos e o que seria uma IA responsável e o futuro do machine learning, ok? Aí depois no final eu vou apresentar, assim, vou dar uma palhinha de qual que vai ser os próximos temas que nós vamos abordar aqui nos próximos vídeos sobre IA. A ideia desse primeiro slide é mostrar que inteligência artificial não é um negócio novo, não, sabe? É uma coisa que já tem bastante tempo. Lá para os anos 50, um cara, um tal de Turing, ele criou um teste, né? Onde ele tinha, por exemplo, um humano avaliador, um humano real e uma máquina, uma inteligência artificial da época. E ele confrontava a ideia desse teste aqui era que essa máquina teria que enganar o humano e convencê-lo de que não era uma máquina, certo? Isso daqui foi lá para os anos 50. É claro que a gente ainda não tinha ainda, como se diz, tudo que a gente precisa, né, para ter uma IA de verdade, né? Então, mas já existia esse conceito já nessa época. Aí lá para os anos 80, por aqui, é, começaram uns sistemas, né, que eles eram programação clássica, ou seja, aquela programação que a gente conhece como Pascal, é, C, coisa do tipo, onde tinha regras, né, que era esse expert system. Então tinha regras codificadas lá, sabe? Por exemplo, se febre maior que 36, vai para a segunda pergunta, se pessoa tendo calafrios, vai indo e ela executando uma sequência de perguntas até que chegava no suposto laudo. É claro que nem precisa dizer que tem alguns tipos de doença que tem uma diversidade assim muito grande assim de sintomas, entende? Então isso aqui começou a aumentar numa complexidade tão absurda que acabou ficando inviável, apesar de que chegaram a construir alguns sistemas desse tipo aqui, sabe? Para determinar doenças, né? Aí, lá para os anos 2000, a coisa começou a mudar de figura. Porque começou assim, os buscadores, redes sociais, entre outras coisas, assim, começaram a criar um grande volume de dados, sabe? Mas um grande volume de dados mesmo, sabe? E entre esses dados, quando a gente fala dados, não são apenas palavras, são imagens, uma porção de coisa, né? E de lá para cá, isso aqui só vem crescendo, certo? E, e aí lá para 2012, né, graças a esse grande volume de dados, capacidade computacional e os outros itens que eu vou colocar no próximo slide, já começou a aparecer o Deep Learning, certo? Então o que seria o Deep Learning? O Deep Learning são técnicas de classificação, detecção e previsão, certo? Então,
É isso que é o Deep Learning. Por exemplo, ele conseguir classificar o que é um gato, o que é um cachorro. Por exemplo, fazer detectar um objeto, detectar alguma coisa dentro de uma imagem, fazer previsões, assim, fazer regressão linear, coisas desse tipo, né? Então isso aqui começou a, a ser um dos trends que apareceu lá pro ano de 2012, por aí. E a partir do ano 2022, chegaram as IA generativas, né? Que na verdade são, como se diz, são as ferramentas, né? Os modelos que conseguem manipular esses dados, né? Aprendidos pelo Deep Learning, é, armazenados como dados dos Big Data, e processado por equipamentos bem mais poderosos do que tínhamos aqui, por exemplo. Lembra? Aqui mesmo a gente não tinha muita coisa. Então, são essas coisas que fizeram com que a IA se tornasse uma realidade, né? Então elas aqui, ó, são os três pilares: os Big Data, com uma quantidade de informação absurda que é gerada por dia, de sistemas de rede social, de IoT, entre outras coisas, né? A capacidade de processamento, certo? A capacidade de processamento com os clouds, com processamento paralelo, com processamento descentralizado, um arsenal, as GPUs, que são os processadores gráficos, certo? Os Tensor Processor, que na verdade são processadores de hardware, sabe? São processadores de hardware específicos, assim, mais específicos voltados a operações matemáticas, né? Então a computação, o poder computacional aumentou muito. E tendo dados, tendo poder computacional, foram desenvolvidos algoritmos que não param de sair. Todo dia sai um algoritmo novo, sabe? Como o Attention, Transformer e muitos outros aí que eu vou mostrar mais para frente, que tiveram um papel assim crucial nos sistemas de inteligência artificial. Aí fica a mensagem. Sem qualquer um dos três, a revolução não teria acontecido. Então, se esses três pilares aqui não tivessem se desenvolvido de acordo, a revolução de machine learning não teria acontecido. Isso é um fato. Aí, dando continuidade, ainda falando ainda do que o que é uma inteligência artificial, né? Às vezes as pessoas usam muito e não sabem nem direito muito bem como que é, né? Então a ideia desses vídeos aqui é exatamente dar uma esclarecida, né? Então, na verdade, o que que é um ecossistema de uma inteligência artificial? Ou seja, eu tenho uma quantidade de dados que vem daqueles big data que eu comentei, e dados entende-se imagem, vídeo, foto, parâmetros, dados, frases, em todas as línguas. Então, isso é tudo dado para um ecossistema de IA. Aí nós temos, em cima desses dados, a gente tem os paradigmas de aprendizado. Dentro dos paradigmas de aprendizado, a gente tem supervisionado, semi-supervisionado, não supervisionado, reinforcement, ou seja, que é com prêmios, né? Você ganha pontos, é como se fosse um jogo, né? E o próprio adversarial, quando você coloca uma rede para disputar contra a outra, para testar uma contra a outra, eu vou falar disso. Temos os algoritmos de treinamento, sabe? Como, por exemplo, esse fine tuning, backpropagation, distillation, tem vários algoritmos de treinamento. Eu vou fazer um vídeo mais para frente para falar disso daqui também, né? Aí a gente temos também as arquiteturas. Então a gente tem arquiteturas aqui que são, por exemplo, orientadas a entender texto, sabe? Por exemplo, você numa arquitetura aqui, como por exemplo a RNN, você chega e fala assim, por exemplo, o gato subiu no, e o sistema vai tentar adivinhar a outra palavra que vem depois, por exemplo, telhado. Esse é um exemplo que todo mundo usa, eu acabei usando o mesmo exemplo, né? Mas aqui estão as arquiteturas, né? Onde arquiteturas especializadas em vídeo, em imagem, né? E aí, depois, em cima dessas arquiteturas, eu tenho os modelos, certo? Onde tem os LLM, né?
Nos LLM a gente tem GPT, Llama, Claude, outros sistemas desse tipo, né? Tem sistemas orientados à visão aqui, sistemas generativos, sistemas multimodais que funcionam com um monte de dado, de demanda diferente, né? Como, por exemplo, Gemini, sistemas especializados em speech, em fala, né? E aí, depois de tudo isso daqui, a gente tem as aplicações, a gente tem o chatbot, tem aplicações que rodam já diretamente no PC, tem as APIs, ou seja, na verdade esse aqui é um ecossistema de rede inteligente, ou seja, para ela funcionar, ela depende de todos essas coisas aqui estarem funcionando de forma coordenada. E o último slide a respeito de inteligência artificial, que na verdade é o último falando do que é inteligência artificial, mas é o primeiro já falando do tema dessa nossa apresentação, né? Eu estou falando do que aqui? Eu estou falando comparando a programação tradicional com machine learning. Então isso aqui é muito fácil de comparar. A programação tradicional é um código que segue regras. Então você vai criar lá, carrega tais variáveis, aplica uma regra. Se essa variável for maior que qualquer coisa, faça isso. Se for menor, faça isso. Carrega um function. Esse function vai, por exemplo, se tiver um pixel aceso, apague. Se tiver um pixel apagado, acenda. Ou seja, existe uma lógica aqui, né? E ele acaba seguindo essa lógica. E funciona muito bem, para problemas muito bem definidos, né? Mas no mundo real, os problemas às vezes não são muito bem definidos. E é aqui que entra o machine learning. O machine learning não são regras. Ele tem dados, resultados, e isso ele cria um modelo, certo? Então, o algoritmo, ele testa, por exemplo, ele vai testar imagens, ele vai testar bilhões de imagens, entende? Ele vai testar bilhões de imagens e vai criar dentro dele umas posições vetoriais lá, que ele entende exatamente o que tem naquela imagem. Por quê? Porque ele viu milhares daquelas imagens já, sabe? Milhares, dezenas de milhares. Então ele sabe o que é aquilo, né? Então, que nem, por exemplo, o exemplo que eu coloquei aqui, mostrar milhões de exames, ele vai aprender a diagnosticar. Então, isso é machine learning. Então, machine learning é uma máquina aprendendo na prática, ok? Só para não ser muito superficial, eu vou dar uma palhinha de como isso aqui funciona. Isso aqui é pura matemática. Então, como que isso daí funciona? Quando você coloca lá o seu prompt, né, ele converte todas aquelas palavras que estão lá em tokens. Tokens é uma maneira que a inteligência artificial tem para interpretar as palavras e para reduzir um pouco, quando estou falando de palavra, né? O vídeo é um pouco diferente, sabe? O vídeo ele pega os contornos, essas coisas assim. Mas palavra, ele transforma em token, que é uma maneira dele conseguir reduzir o tamanho, a quantidade de palavra, que nem a gente fala. Falar, falando, estou falando só em português, imagina isso em todas as línguas. Falado. Então ele cria determinados tokens que essas palavras ficam tudo meio próxima. Porque com esses tokens ele cria matrizes de dados, certo? E aí essas matrizes, elas são carregadas dentro dos dados. Então, que nem, por exemplo, ele carrega essas matrizes de tal forma que quando eu vou voltar aquele exemplo, quando alguém fala, por exemplo, gato subiu no, ele vai entender que a próxima palavra deve ser telhado. Ou seja, ele tem que adivinhar a próxima palavra. E tudo isso está vetorizado dentro de matrizes. São matrizes assim de centenas, às vezes milhares de posições, assim, sabe? Como se fosse um verdadeiro multiverso de matrizes. E ele se localiza lá dentro e fazendo operações matemáticas em cima disso, ele consegue prever qual que seria a melhor resposta no caso de texto, ou a melhor imagem, quando for uma comparação, quando for um generativo, ele consegue gerar alguma coisa em cima daquilo, através de Transformer, de outros processos, né?
mas na verdade é isso que ele faz operações matemáticas, ou seja, ele simula o cérebro a partir de matemática. E o machine learning é exatamente o que vai dar para ele, vai criar para ele todas essas posições de dados dentro desse gigantesco banco de dados que é a base de treinamento, né? Então, por que machine learning é importante? Ou seja, ele é importante na saúde, porque ela tem grande capacidade de analisar imagens, por exemplo. Então, hoje ela já consegue ser mais preciso do que muito especialista em imagem, por exemplo, na detecção de câncer. Finanças, os bancos já usam isso hoje, já bastante já, para detectar fraude. Ou seja, ele tem os patterns de comportamento dos clientes, de quem compra aquele tipo de mercadoria, de onde que vem, quando que vem, que hora que compra, tudo isso daí, ele consegue rapidamente, ele consegue ajudar na identificação de fraude. Os carros autônomos também, tomada de decisão de carro autônomo, certo? Hoje, por exemplo, recomendação de YouTube, de Netflix, isso aqui é tudo machine learning, a máquina aprende o que você gosta de assistir antes de colocar aquela lista de filmes lá recomendado para você. Previsão do tempo, a indústria com manutenção preditiva, ou seja, ele vê uma peça numa máquina, ele sabe, ele já viu tanta peça quebrar com 2 anos, por exemplo, ele já viu tanta peça que ele imagina que aquela peça pode quebrar. Ou seja, ele sabe as condições que ela pode quebrar, então ele consegue fazer uma manutenção preditiva, ou seja, ele consegue avisar, troca essa peça, porque em 99% dos casos ela quebrou em 2 anos quando o uso era parecido com o seu. Ou seja, tudo isso ele consegue avaliar e passar. Então isso é que faz tão fascinante, né? O machine learning, ou seja, o aprendizado de máquina. Aí aqui como que o modelo aprende? Ou seja, a primeira coisa que você precisa é ter dados, certo? E é importante que você tenha dados de qualidade, dados sem viés, sabe? Dados que estejam balanceados. Quanto melhor tiver esses dados aqui, melhor vai ser a qualidade do aprendizado, né? Existem alguns problemas que isso aqui pode causar que a gente vai ver mais para frente aí. Depois vem a parte de treinamento, certo? Onde tem a parte de machine learning, mesmo treinamento, né? Ele é muito forte aqui, né? E aqui nos treinamentos, né, que tem um algoritmo que aprende os padrões, né? Aí esses treinamentos aí, como a gente vai ver, eles podem ser supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado, com reinforcement learning, que é com premium, né, como se fosse um jogo, né? Aí depois a gente tem um modelo, né? Esse modelo são as LLM, visão generativa, multimodal, são os modelos que é como esses dados vão ser armazenados e correlacionados nos tokens, né? Depois tem a parte de predição, onde o sistema vai prever uma resposta para você, certo? Vai ter uma saída aqui. Aí tem o sistema de avaliação, que ele vai avaliar se essa resposta está favorável, e caso ela não esteja favorável, ele vai mexer nos balanceamentos dos neurônios, né? Ele tem um algoritmo que faz isso. Para quê? Para que essa resposta fique cada vez melhor. Aí vai entrar, porque começa a entrar dados aqui, você começa a ter uma saída. Aí de repente começa a divergir, ou não está legal. Aí ele vai fazendo um ajuste no balanceamento disso daqui, N milhares de vezes, até que esse balanceamento esteja ok, a ponto de que a avaliação dê como ok, você me convenceu, tá ok isso aqui, essa resposta é favorável. Aí, e mesmo assim ele vai continuar aprendendo, ou seja, isso aqui nunca vai parar de aprender, sabe? Ele sempre vai ficar pegando detalhezinhos aqui nesse ciclo e melhorando a resposta. Aí no próximo slide, vou falar o papel dos dados, a importância que a gente tem desses dados aqui, né? Porque todo mundo, é uma frase famosa em inglês, garbage in, garbage out, ou seja, entra lixo, sai lixo, né?
E isso aqui é uma verdade. Que nem, por exemplo, existem cientistas de dados, né, que avaliam os dados. Que nem, por exemplo, vamos supor que você quer pegar e fazer uma pesquisa sobre um determinado produto. Você tem exemplo suficiente? A amostra que você tem representa essa população? Eu vou fazer uma apresentação só de data science também, porque esse aqui é um tema-chave mesmo, ele é bastante importante. Mas que nem, por exemplo, representa, vamos supor, você faz uma pesquisa numa região só do país, para usar, por exemplo, blusa de lã, certo? E aí, por exemplo, você fez no Nordeste, que é um lugar extremamente bem quente, né? Então, o resultado vai dar distorcido, ou seja, por quê? Porque não tem representatividade em todas as regiões. Eu estou dando um exemplo, né? A qualidade também, a qualidade, consistência dos rótulos. Os rótulos, na verdade, o que é o rótulo? É aquilo que você está querendo testar. É o seu objeto de teste, é o rótulo, né? Atualização, porque esses dados aqui, eles têm dados que são perecíveis, né? Que nem, por exemplo, dado de eleição, dado de ranking, de popularidade, alguma coisa, são dados perecíveis, né? E balanceamento entre as classes, ou seja, os dados realmente eles têm que representar a população e tem que estar intrínseco às respostas que você quer a partir desses dados. Então, os problemas mais sérios são o viés, certo? Que nem, por exemplo, isso aqui, até dar esse exemplo, aquele raça, gênero, né? Tem os outros slides mais para frente que eu falo, mas rótulos incorretos ou subjetivos, ou seja, você está usando uma base de dados que não representa, não vai te responder, não vai te levar a nada, desatualizados, vazamento de dados, data leakage. Isso aqui é um negócio bem complicado também para IA, entende? Porque quando vaza dados da resposta que você espera receber, ela aprende esses dados, aí ela te dá isso como resposta, entendeu? É como se, você quer ouvir isso, eu vou te dar isso, né? E não é isso que a gente quer dela, a gente quer que ela seja mais analítica, né? Então, esses são os problemas mais comuns que a gente tem com os dados, né? E, e onde que entram todos esses dados? Entram exatamente nos paradigmas de aprendizado, né? Os paradigmas de aprendizado, básicos assim, a gente pode citar 4 deles aqui, ó, que são os mais importantes. Um deles é o aprendizado supervisionado. Então, esse aqui, quando teus dados estão bons, estão bem rotulados, o que acontece? Você começa a mostrar, você chega para uma inteligência artificial e você fala assim, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro, certo? E você vai supervisionando as respostas, o entendimento dela, tudo, sabe? Mas esses dados são mais caros e difíceis de obter, entende? Por quê? Porque esses dados aqui têm que ser muito bem elaborados, pesquisas muito bem feitas, de região, grandes volumes, né? Então, o que acontece? Que muitas vezes a gente tem que recorrer ao semi-supervisionado, onde a gente começa com dados supervisionados, e depois a gente parte para dados não supervisionados. Ou seja, você descarrega um caminhão de dados lá da internet e fala, procura o gato, entende? Aqui eu estou falando, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro, não sei o quê. Aí aqui eu estou falando para ela, procura o gato. Eu já te dei uma dica aqui de como que é um gato. E aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a testar contra a massa que ele tinha, e a partir daí ele vai ajustando até que ele consegue separar o gato do cachorro, de outros bichos, do tigre, por exemplo, que é muito parecido, e assim por diante. Existe também IAs que aprendem com dados não supervisionados. Essa daqui é o autoaprendizado, ou seja, você nem fala para ela o que é um gato, o que é um cachorro, mas ela sai procurando, analisando, por exemplo, foto, imagens, textos, coisas do tipo, certo? E ela vai, a partir dessas análises, ela vai ajustando, fazendo aquele ajuste lá, né, do multiplicador lá do não linear que é aplicado nos neurônios, né, são vários camadas de neurônio, até que ela aprende sozinha
o que é o gato. E esse por reforço é onde ela ganha recompensa quando ela acerta. E ela é punida quando ela erra. Normalmente, a recompensa é menor do que a punição é maior. Então, se ela erra, ela perde ponto. Se ela acerta, ela ganha ponto. E quando ela perde ponto, ela sabe que ela errou, então ela corrige. E quando ela acerta, ela vê quanto que foi a nota que ela ganhou e ela vai ajustando. Então, isso aqui são sempre assim, sempre ciclos, assim, são milhares e milhares de testes até que ela consegue chegar num valor redondo, né? Um outro ponto importante, do ponto de vista matemático, quando a gente fala em supervisionado, a gente está falando em classificação e regressão, certo? Que são equações lineares, não lineares, que fazem classificação e regressão de dados, certo? E quando a gente está falando em não supervisionado, a gente fala em clustering, eu vou mostrar aí para frente, e em redução de dimensionalidade também. Também são funções matemáticas que agrupam pontos, o clustering agrupa pontos e reduz a dimensão para conseguir compreender a imagem, certo? Ok? Aqui falando um pouco do supervisionado, né? Então, supervisionado, as coisas têm rótulo, ou seja, tem uma entrada e ele espera uma saída, né? Então, normalmente, a saída é uma categoria discreta e a saída é por classificação ou por regressão. São as duas maneiras que ele usa para chegar na saída, certo? Então, a partir da entrada, ou ele faz uma classificação, ou ele faz uma regressão linear, né? E a partir dessa regressão ele consegue chegar no resultado. Eu até coloquei alguns algoritmos que são usados aqui, por exemplo, na classificação, regressão logística, que eu vou mostrar aqui. Vocês podem ver aqui, deixa eu voltar a ligar a câmera aqui está melhor, dá para ver, né? Então, esse aqui é um exemplo, né, de regressão linear, tá vendo? Então, na verdade, ele tem esses pontos aqui, por quê? Porque está tudo rotulado, ele consegue identificar e ele posiciona essas coisas aqui. Então, ele consegue, por exemplo, ele prevê uma função de acordo com um x, por exemplo, de acordo com um y, que ele consegue prever. Então, essa é uma regressão linear. Há casos que a regressão linear não se aplica, não consegue resolver o problema. E nesses casos, a gente tem o que? A regressão logística, certo? Que é uma outra função matemática, certo? Que também é uma maneira de agrupar os pontos. Os pontos são as respostas, né? Os textos ou imagens, que seja, principalmente textos, né? Ele posiciona todos eles por aqui e ele consegue classificar eles. Ele classifica, certo? É um e-mail, é um spam, é um tumor benigno ou maligno, é um cachorro, é um gato. Ou seja, ele consegue classificar aqui. E a regressão ele consegue. Qual vai ser a temperatura amanhã? Coisa do tipo, né? Que é o que ele faz. A regressão é pura matemática isso aqui, né? Esse é o aprendizado supervisionado. Já no não supervisionado, ele tem outros métodos. Ele tem o clustering, a redução de dimensionalidade e a detecção de anomalias, certo? O clustering, ele agrupa sem conhecer muito, mas ele começa a ver um monte de foto, por exemplo, ele fala, isso aqui se parece com um cachorro, então eu vou colocar aqui. Isso aqui é certeza que é, então eu vou colocar aqui. Esse outro bicho eu não conheço, eu vou colocar aqui. Ele vai distribuindo, e à medida que ele vai distribuindo, eu vou mostrar aqui, deixa eu já avançar. Ele vai distribuindo as coisas assim, e vai criando esses clusters, certo? Esse é não supervisionado, pode ver que tem muito mais ponto aqui, né, do que o supervisionado, tá vendo? E ele vai criando esses clusters, e a partir desses clusters, ele consegue fazer compressão, identificar o que é mais relevante, né? Remove o ruído, e aqui ele categoriza. Então ele consegue agrupar as coisas parecidas aqui. Então, para que usa isso daqui? Usa muito para fraude bancária, falhas industriais, segurança na rede,
Por quê? Porque ele começa a ver que muito problema de segurança da rede, ele pega, o que é isso? Aconteceu aquilo. Ele vai agrupando esses pontos aqui. Então ele sabe que quando tiver isso aqui, por exemplo, é um tipo de ataque, né, na rede. Entendeu? Tudo isso aqui é matemática, né? Depois a gente vai ver mais, não nesse vídeo, mas vai ter um vídeo mais para frente aí, onde a gente vai estressar um pouco mais esses temas de matemática aí, né? De regressão, de clustering e tudo mais. Vai ser bem interessante. Aí depois a gente tem a combinação dos dois, que é o semi-supervisionado. Então o que faz? Eu dou para minha IA um monte de dados já rotulados, sabe? E a partir desses dados rotulados, depois eu dou um monte de outros dados para ela. E aí o que ela vai fazendo? Ela vai tentando classificar aqueles dados de acordo com os dados rotulados. Esse aqui é a maneira mais saudável, vamos dizer assim, de, de começar a treinar uma inteligência artificial. Porque aqui você não tem muito dado, mas você ganha muito tempo aqui, sabe? Porque você já antecipou para ela já uma porção de coisa que ela precisava saber a respeito dos dados que ela vai manipular. E aí quando ela começa a receber esse monte de outros dados aqui, ela já tem um primeiro layer de treinamento, sabe? Ela tem uma noção do que ela está vendo, né? Então isso daí reduz o custo, aproveita os dados que não estão rotulados, que tem aqui, que é uma quantidade absurda de dados que tem aqui, e ela acaba generalizando melhor. Então isso aqui usa muito em visão computacional, diagnóstico médico, usa muito isso aqui, sabe? Então você treina ela primeiro com algumas coisas e depois deixa ela terminar o treinamento sozinha, né? Mais ou menos isso. Aí um outro tipo de treinamento é o treinamento por reforço. Então, na verdade, o que ele tem? Ele tem um agente, uma ação e o ambiente. O ambiente seria a resposta, né? Aí o ambiente observa e ele recompensa o agente ou ele pune o agente. Aí com essa recompensa ou essa punição, o agente faz um fine tuning, né? E a partir desse reforço, ele vê se ele está indo no caminho certo ou no caminho errado. E ele se ajusta aqui, né? Entendeu? Então ele, de acordo com a recompensa, ele se ajusta. Tem alguns casos aqui, ó, desse campeão aí é um jogo que chama AlphaGo, né? Que teve uma IA que conseguiu vencer esse campeão, né? É um jogo, eu coloquei aqui, milenário oriental, extremamente complexo, né? O robô que aprende a andar sozinho, com o chat GPT, né, que é o reforço do feedback humano. Então tem alguns exemplos de aprendizado que é baseado no reforço. Aí quando a gente entra para esse mundo aqui do Deep Learning, né, então na verdade o que acontece? Ele tem uma camada de entrada, certo? Que é onde entram os estados brutos. Aí ele tem as camadas. São várias e várias camadas neurais, que elas são ocultas praticamente, sabe? Ou seja, como se fosse uma caixa preta, né? E aí é que tem a saída. Essa aqui, Deep Learning, é a base de praticamente de todas as inteligências artificiais atuais, onde a gente tem aqui alguns arquiteturas que são usadas. CNN é uma arquitetura, certo? Ela é mais assim especializada em imagens, ou seja, ela reconhecimento facial, diagnóstico médico. Então, quando você manda uma imagem, esse CNN aqui, ele pega, por exemplo, o primeiro contorno, ele pega aquele monte de pixel que você mandou, ele reduz aquela quantidade de pixel, ele aplica algumas técnicas de redução de matriz para reduzir um pouco o tamanho dela. Aí ele identifica os contornos, aí ele guarda uma matriz com os contornos, ele guarda uma matriz com os pontos principal, ele guarda uma matriz com as cores. No fim ele digitaliza toda essa imagem aí em N matrizes e isso aí vai ficar, vamos dizer assim, vai passar por todas essas redes, aqui, essas camadas. Aqui então uma camada identifica contorno, a outra identifica cor, a outra identifica particularidades, né? E assim por diante. Tem um RNN também, que é o recorrente, que ele é especialista em dados
para texto, para áudio, sabe? Esse aqui é o do gato subiu no telhado. Ele adivinha as palavras que tem para frente, certo? Tem os Transformers, que também são utilizados. Esses daqui, eles não são só limitados a imagens, sabe? Mas é a base praticamente de vários dos modelos modernos, né? É o mecanismo desse attention aqui. Attention é um mecanismo que consegue, por exemplo, pegar uma frase que tem um monte de palavras, certo? E considerar todas elas, entende? Porque o que acontecia é que muitas vezes o algoritmo ele se perdia, ou seja, ele conseguia enxergar, por exemplo, as 10 últimas palavras. Não, o attention ele consegue enxergar todas as palavras que tem, aí ele dá determinado peso para cada uma delas e considera isso daí na hora de fazer a operação matemática, o balanceamento, para conseguir fazer predição de texto, em compreensão de textos longos, né? Então, ela é bastante importante. E as GANs, que são a Generative Adversarial Network, que o que é, na verdade? Você coloca duas redes inteligentes, uma na frente da outra, sendo que uma gera e a outra julga. Ou seja, uma tentando enganar a outra. Uma tentando gerar um negócio mais perfeito e a outra falando, não, isso aqui não está legal. Isso aqui foi gerado por uma IA, isso aqui não é real. E elas ficam uma testando a outra, né? Isso faz muito para vídeo, principalmente, áudio. E é uma maneira de treinamento bastante interessante também. Outra característica interessante do Deep Learning, certo? É que elas deixaram de ser redes assim especializadas, entende? Elas são praticamente, né, principalmente os modelos modernos, eles são treinados em tudo. Ou seja, ele consegue trabalhar como classificação, ele consegue fazer regressão, consegue extrair característica intrínseca do modelo, e quanto mais camada tiver, mais complexo e mais poderosa ela fica. Ou seja, quanto mais camadas neurais tiverem aqui no meio, aqui, mas por outro lado também a contrapartida é que ela fica mais caixa preta ainda, ou seja, fica mais misteriosa, né, em relação ao que ela vai te responder. Uma maneira que ajuda a identificar qual é o melhor paradigma de aprendizado a se usar, ele é bastante simples, mas que nem, por exemplo, você tem dados rotulados? Ah, sim, eu tenho. Se eu tenho, vamos para o supervisionado. Ah, não tenho. Se eu não tenho, não tem o que fazer, né? É não supervisionado, certo? Aí teria que ser por clustering, redução de dimensão, como eu havia comentado, né? É aqui por classificação e regressão. Aí aqui, são poucos rótulos? Sim, são poucos rótulos. Então vai ser um semi-supervisionado, certo? E aqui a tarefa é sequencial com recompensa? Ah, sim. Ah, então podemos ir para o reforço. Ou seja, eu tenho aqui não supervisionado, reforço eu posso ter. Ou semi-supervisionado com reforço. Ou seja, é uma maneira muito simplista, na verdade, né? Mas pelo menos ajuda a entender onde se aplica cada um desses paradigmas de aprendizado, né? Como nem tudo são flores, né? Nós temos também o quê? Os problemas técnicos. Os riscos técnicos, na verdade, né? Esse overfitting é que o modelo memoriza os dados e ele falha em novos dados. Então, o que é overfitting? Seria como assim colar numa prova, entende? Ou decorar uma prova para passar. A IA, ela decora e ela aprende as respostas que você espera. Então, ela mesmo não tendo muito dado, ela responde aquilo que você espera. Ou seja, você não deu muita alternativa para ela te responder, né? Isso é um risco técnico. Da mesma forma que tem o underfitting, né? Ou seja, quando o modelo é muito simples, ele não consegue capturar padrões assim muito importantes. Ou seja, você está treinando ela com uma base que não representa a realidade. Ela está distorcida aqui, certo?
Aí existe um outro, por exemplo, aqui que eu já até comentei no começo, que é o viés do algoritmo. Ou seja, o modelo ele reflete e amplifica viés presente nos dados. Aqui tem o exemplo que eu comentei do Amazon. O Amazon que ele discriminava candidatos mulheres. Por que ele fazia isso? Porque ele pegava dados históricos dos últimos 10 anos e verificava que na Amazon tinha trabalhado, né, muito mais homens do que mulher, certo? E como tinha trabalhado muito mais homens do que mulher, ele entendia que o homem era melhor para ocupar aquelas vagas, certo? E aí, quando o pessoal identificou esse tipo de problema aqui, eles tiraram, por exemplo, o, a informação de sexo do currículo. E falaram assim, bom, agora que nós tiramos a informação de sexo do currículo, o algoritmo vai funcionar bem, né? Com essa base. Mesmo com essa base aí, ele não sabe mais se é mulher ou homem, mas aí teve o data leakage. O que está querendo dizer isso? É que informação do futuro vazou. Ou seja, ele já tinha aprendido isso daí. Aí ele começa a pesquisar em outros lugares. Por exemplo, ele começa a pesquisar em escolas que estudaram mulheres, clubes que mulheres frequentam, e assim ele identificava, entendeu? Ou seja, com as informações vazadas, ele identificava quem era mulher e continuava punindo as mulheres em relação aos homens. Ou seja, ele já tinha aprendido isso daqui. Entende? Então, o que ele fez? Não, não pode. Isso aqui é o maior problema que tem, sabe? É vazar informação. E o que está acontecendo? Hoje está cada vez ficando mais complicado essa parte do aprendizado. E está ficando mais importante, cada vez mais importante trabalhar em ciência de dados. Porque o que acontece? Antes, 90%, 99,9% dos dados que tinha lá, verdadeiros ou falsos, eram dados criados, na maioria, por humanos, né? Hoje, as próprias IAs estão criando seus dados e estão tirando as suas conclusões. E uma está aprendendo com a outra, porque ela cria dados, coloca dado na internet, a outra vai lá ler e ela entende aquele dado do jeito que ele está lá. Então, e ele pode já estar com viés, ele pode ter informação vazada, ele pode ter uma porção de coisa. Eu até coloquei aqui, ó, quem assistiu esse filme aqui, o Chapi. O Chapi, eu não vou deixar muito tempo aqui. Ops. Era um robô, certo, da polícia, que ele foi... Ele tomou um surto lá qualquer lá, e ele pifou. Aí uns bandidos encontraram ele, é bem cyberpunk, sabe? É bem interessante. Uns bandidos, uma família de bandidos encontrou ele e reativou ele. E aí ele reconheceu a mulher, aí ela ensinou que ele era filho dela, ensinou que os policiais eram malvados, ensinou uma porção de coisas, assim, e o Chapi começou a viver, assim, o viés do algoritmo, ou seja, ele virou, assim, tipo um bandido super poderoso. E inocente, né? Ele nem sabia que ele estava fazendo mal. Com o tempo ele começou a aprender e aí depois ele até tomou consciência, mas até ele tomar consciência gastou tempo, né? Então é um bom exemplo de viés de algoritmo esse filme. É legal, vale a pena assistir. E isso nem precisa falar que gera um monte de risco. Ele gera risco de discriminação, né? Que nem, por exemplo, isso aqui é dado do MIT, tá vendo? Ou seja, o sistema de reconhecimento facial tem uma taxa de erro 10 vezes maior com rostos negros. Por quê? Não é porque, é porque tem muito menos rostos negros na massa de dados de aprendizado na internet. Deepfake, áudios sintéticos, ameaça, coisa do tipo, privacidade, modelos treinados com dados pessoais. Às vezes, poxa, às vezes a pessoa trabalha numa empresa, ela quer traduzir um documento, fazer alguma coisa, ela pega às vezes documento sensível da empresa que ela trabalha e ela pede para uma IA traduzir, ou ela pede para uma IA resumir. E na verdade esses documentos sensíveis, é, a IA vai aprender com isso, entende? Ela vai aprender. E então, não coloquem dados, não coloquem dados sensíveis na IA. A menos que for um modelo, uma base controlada sua, com informações suas ali, que só você consegue acessar aquele treinamento, se for uma coisa pública, não façam isso, está errado, é perigoso, né? Automação,
Ou seja, isso é um outro risco. Aqui, ó, estima-se 300 milhões de empregos vão ser afetados pela IA até 2030. Tá vendo? Goldman Sachs, né? Opacidade. Ninguém sabe, quando ela tem o deep learning, como eu falei, são centenas e centenas de camadas de neurônio. Você não sabe, às vezes você não sabe de onde que ela tirou aquela resposta, né? Às vezes ela delira, né? Porque é muito difícil de gerenciar, né? E outra coisa também como se diz, a pouca concorrência. Aí tem Google, OpenAI, Anthropic, tem umas 4, 5 aí que dominam o mercado, entende? Algumas chinesas também, né? Que a gente sabe, Manos, a da baleinha azul lá, né? Que elas dominam o mercado, entende? Então tem uma concentração na mão de poucos players, né? Isso é um risco também, certo? Então o que que se espera de uma IA? Explicabilidade. Eu não sei nem se existe essa palavra, mas ela é autoexplicável. Ou seja, o modelo tem que ser capaz de explicar suas decisões. Por que que ele decidiu aquilo? Entende? De onde que ele tirou aquilo? Qual que é a base que ele usou? Isso aqui é obrigatório em diagnóstico médico, por exemplo, né? Fairless. Ou seja, ele tem que ser treinado com bases balanceadas, entende? De informação. Entende? Ele tem que entender que ele vai encontrar pouca informação, por exemplo, vai de indígena na internet, mas isso não quer dizer que não seja um povo que tenha que ser representado. Entende? Então, isso aqui é muito importante. Então, as métricas de equalização, auditorias, tudo isso aqui é extremamente importante. Regulação. Sim, tem que ter regulação. Não dá para ficar. É, eu não sou a favor de regulamentar as redes, entende? Mas tem determinadas. Tem que ter limites, entende? O limite de um, a responsabilidade de um, ela termina onde começa o direito do outro, entende? Assim, existem alguns. A Europa já tem, Estados Unidos tem, Brasil também tem uma discussão no Congresso, né? E um outro ponto também da IA é que ela consome muita energia. Ela produz muito CO2, ela está crescendo o consumo energético, então existe uma pressão para modelos menores, né? Ela consome muita energia elétrica, uma IA, e muito recurso de computação, né? Muito espaço, né? Então esses são os pontos aqui que tem que ser, são pontos ainda a serem resolvidos, né? E o futuro são as IAs multimodal, são auto machine learning, ou seja, um aprendizado mais suave. As machine learning na borda, ou seja, equipamentos pequenos, de IoT, tudo, que possam rodar aprendizado de máquina sem demandar uma quantidade absurda de GPU, né, e de TPUs, né? Os agentes que podem integrar no seu computador, isso aqui já começou já, né? Integrar seu computador, fazer tarefas autônomas, um robô, coisa do tipo, né? Então, o futuro do machine learning é a simplificação, redução e aumento de performance nas bordas, né? Conclusão, para fechar o tema, a gente já está começando a se estender um pouco demais. Bom, é um tema muito amplo, não tem como ser menos que isso, né? Mas ela é a base, a machine learning é a revolução, é a base da revolução do IA, aprender padrão, sem regras explícitas, os paradigmas que definem como o modelo aprende e para que serve, e os riscos são reais e crescentes. Ou seja, você está criando cada vez mais dados, esses dados estão começando a ficar cada vez mais poluídos, e a responsabilidade técnica e ética, a gente vai ter que ficar em cima. Se a gente ainda tem muito que falar a respeito das redes inteligentes. Bom, eu espero que tenham gostado do vídeo. Esse foi o primeiro de uma série deles que eu vou fazer, como eu já comentei. Depois desse vídeo de hoje, eu já senti alguns que ficaram faltando para complementar,
pelo menos complementar um pouco mais esse tema, dar um pouco mais de clareza, né? Então eu vou fazer um vídeo sobre tokenização e os modelos de arquitetura, vou fazer um vídeo sobre MLOps, Machine Learning Ops, que é a mesma coisa que DevOps, né? Que é o ciclo fechado de aprendizado, né? De melhoria contínua. Eu vou fazer um vídeo legalzinho sobre isso daí. E vou fazer um sobre ciência de dados, sabe? Que também é um tema muito importante, também que tem que ser endereçado. Então, para todos que tiveram a paciência de ficar até aqui, meu sincero muito obrigado. Se gostaram, dão um joinha. Se tem alguma sugestão de vídeo, coloca aí nos comentários. E muito obrigado e até a próxima.